Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Júlio e essa noite estarei com vocês. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Sejam todos muito bem-vindos. O tema da nossa preleção de hoje é evolução, trabalho e aprendendo sempre. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item de 1 a 8. E Livro dos Espíritos, pergunta 872. E primeiramente gostaria de convidá-los para que lessem o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e garanto que será uma leitura que no mínimo será muito estimulante. E aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho mais, podem fazer a leitura do Livro dos Espíritos, pergunta 872. E antes de entrarmos propriamente dito no nosso tema de hoje, a Casa Estrela de Luz faz um convite a todos vocês, se quiserem participar das nossas turmas do curso básico. Temos turmas na parte da manhã do domingo e uma turma na quarta-feira pela parte da noite. Elas já começaram, mas não tem controle de faltas nesse curso básico. Então, a qualquer instante vocês podem participar, que é um preparatório para a Escola do Evangelho, que no mínimo é um divisor de águas nas nossas vidas. E aqui na Casa Espírita e nos nossos cursos, sempre vamos falar e nos aprofundar de muitos assuntos, assim como a evolução, que faz parte do nosso tema de hoje. E já para começarmos com uma perguntinha, vai essa: como estamos com a nossa evolução? Nossa, como assim? É uma pergunta no mínimo muito abrangente. E é verdade. Se falarmos em tipos de evolução, podemos citar várias modalidades, como a evolução financeira, evolução do corpo físico, ou de algum curso, como estamos no nosso curso, como estamos evoluindo, enfim. Podemos falar de muitos tipos de evolução. Mas como estamos hoje aqui na nossa Casa Bendita Espírita do Estrela de Luz, vamos falar da evolução espiritual. E para entendermos um pouco mais dessa evolução espiritual, vamos falar também da reencarnação, que é um dos pilares do Espiritismo. E como hoje nós estamos vivendo uma encarnação, nesse corpo material, com certeza não é nossa primeira encarnação e com certeza não será a última. Tudo, absolutamente tudo que conhecemos evolui. Nós já passamos por várias fases e muitas outras encarnações. Assim como o nosso planeta não é exceção. O planeta também ele evolui. Ele já foi um planeta primitivo e que evoluiu para um planeta de provas e expiações, no qual vivemos hoje. E o planeta Terra está em plena transição hoje para se tornar um mundo de regeneração. Como dissemos, tudo evolui, inclusive os planetas. Mas isso quer dizer que vamos para outro planeta? Quer dizer que a Terra ela também vem evoluindo através dos habitantes. Mas como assim? Nós somos espíritos imortais e fomos criados por Deus nosso Pai, para que aprendamos a sermos cada vez melhor. E à medida que isso acontece, como uma coletividade, o planeta onde moramos vai se melhorando cada vez mais também. Assim como, não sei se vocês assistiram, mas é um videozinho que viralizou pela internet, um homem que entra no metrô,
num vagão de metrô e começa a assistir alguma coisa no seu celular. E de repente as portas se fecham do metrô e de repente ele começa com uma risada meio tímida, de repente vai aumentando e se transforma em gargalhada. E aí ele fica assistindo compenetrado no seu celular. Mas a risada dele transmite tanta emoção e felicidade que logo contagia a cabine inteira. E quando todo mundo percebe, a cabine inteira, o vagão inteiro do metrô, ele tá todo mundo rindo, vibrando bem a felicidade. Então, a felicidade daquele rapaz que entrou com o videozinho, ele contagiou uma coletividade. É assim que acontece, é um exemplo de como acontece com o nosso planeta. Todos somos espíritos individuais. Temos as nossas provas e expiações durante a nossa vida, durante a nossa jornada encarnada no planeta Terra. E são por meio delas, das provas e expiações, que nós evoluímos. E através da evolução da coletividade que o nosso planeta evolui. E aqui eu vou pedir a licença de vocês e vou contar uma historinha a historinha da vaquinha e o sábio. Era uma vez um sábio e ele estava andando com o seu discípulo. E num determinado ponto do caminho eles encontraram uma pequena casinha, bem pobrezinha assim, e decidiram bater a porta. Bateram na porta e de repente quem atendeu? Um casal e seus 3 filhos. E o sábio começou a conversar, mas de repente, em determinada altura da conversa, ele perguntou como que eles faziam para sobreviver. E o pai dessa família respondeu que eles tinham uma vaquinha que dava muito leite para eles, que parte eles usavam para o consumo próprio e parte eles vendiam. E assim eles iam sobrevivendo. Aí eles deram hospedagem para esse sábio e para o discípulo dele, e numa determinada hora da noite o sábio pediu para o seu discípulo que sumisse com a vaquinha. Seu discípulo, muito a contragosto, foi e fez o que o sábio pediu. Sumiu com a vaquinha para que nunca mais encontrassem a vaquinha. Mas o discípulo ficou meio chateado com o sábio, não entendendo a sua lição, e deixou de seguir o sábio. E então o sábio seguiu o seu caminho e o discípulo outro caminho. Passado um determinado tempo, o discípulo resolveu voltar àquela casa e pedir desculpa ao pai da família pelo que ele tinha feito com a vaquinha. E quando ele chegou, ele viu uma casa totalmente mudada. Ele pensou, poxa, acho que aquela família nem mora mais aí. Era uma casa bonita, era uma casa vistosa, com um jardim bonito. E quando ele bateu na porta, que surpresa que foi a dele quando o pai, aquele mesmo rapaz, atendeu a porta. E ele perguntou o que aconteceu depois que eles deixaram a casa deles. E o pai respondeu que eles foram obrigados a fazer outras coisas, a desenvolver outras atividades, quando viram que a vaquinha desapareceu. E dessa forma começaram a prosperar e a vida deles definitivamente tinha mudado. Então, se formos sempre bons de coração, fazer o bem e acreditarmos em nós, nosso potencial, acreditarmos sempre que podemos fazer aquilo que quisermos, vamos conseguir. Então que arregacemos as mangas e bora trabalhar. Puxa, trabalho de domingo a domingo. Não acho muito justo falar assim. Calma. O nosso trabalho material é essencial para que possamos sobreviver. Mas aqui hoje vamos falar do nosso trabalho espiritual.
E quando podemos começar e como faremos esse trabalho espiritual? Na verdade, já colocamos em prática todos os dias da nossa vida, sendo pessoas boas conosco e com as outras pessoas. O nosso trabalho espiritual é tudo que fazemos de bem para nós e para os outros. É quando você é honesto consigo mesmo no campo material e no campo espiritual. Quando somos bons, quando vivemos em harmonia com o nosso próximo, quando ajudamos ele e a nós, quando olhamos com caridade para ele, quando damos um ombro amigo, quando somos indulgentes com alguém ou com alguma situação, quando perdoamos alguém por meio da caridade conosco e com o próximo, não podemos jamais esquecer de nós mesmos. Também temos que trabalhar a nossa caridade conosco mesmo. Temos que nos fortalecer para que possamos ajudar sempre o nosso próximo. Jesus nos falou e nos ensina ainda hoje, fora da caridade não há salvação. É tudo que Jesus nos ensinou e nos ensina. Assim como lhe foi perguntado certa vez qual era o maior mandamento, e Jesus respondeu: amar Deus sobre todas as coisas. E nos disse para amar, simples assim. E ainda falou do segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Jesus nos pede, nos pediu e sempre vai nos pedir para amar. Trabalhar na sua seara amando, doando nossos melhores sentimentos. Jesus nos pede para que façamos para o outro o que gostaríamos que ele fizesse por nós. Se plantarmos o bem, com certeza iremos colher o bem. E assim sempre estaremos evoluindo, aprendendo cada vez mais. E aqui eu peço licença novamente a todos vocês para ler uma outra historinha, a historinha do beija-flor no incêndio. Certa vez em uma floresta onde viviam inúmeros bichinhos, de repente essa floresta se vê no incêndio e vários bichinhos correndo para se salvarem, quando de repente uma cena chamou a atenção de um elefante. Um beija-flor indo até um lago, enchendo seu pequeno biquinho de água e voltando e jogando no fogo. Foi então que o elefante falou para o beija-flor: não está vendo que não vai conseguir apagar o fogo? E o beija-flor lhe respondeu: eu sei, mas eu gosto daqui, aqui é minha casa e estou fazendo minha parte. Com aquela pequena frase, aquele pequeno bichinho comoveu o elefante e que agora, cheio de coragem, acompanhou o beija-flor no combate ao incêndio. E de repente, todos os outros animais, vendo os dois se desdobrarem para tentar salvar a floresta, todos os animais ajudaram e conseguiram salvar a casa de todos. Então, se acreditarmos e fizermos a nossa parte, iremos sempre estar no caminho certo para a nossa evolução espiritual. E assim como o videozinho do rapaz dá risada no metrô, e assim como essa historinha do beija-flor, vamos contagiar as outras pessoas para que nosso planeta seja cada vez um mundo melhor. Nós, espíritos imortais, sempre vamos estar aprendendo, estando encarnados ou desencarnados. Antes do Espiritismo, antes de conhecermos o Espiritismo, provavelmente pensávamos que estávamos sozinhos neste universo, que a vida terminaria com a morte e que a morte era uma coisa pavorosa de se pensar.
Agora sabemos que a morte não é o final de tudo, que voltaremos a ver aquelas pessoas que já não estão conosco, aquelas pessoas que nos são caras, e que apenas nos despedimos dela, não com um adeus, mas com um até logo, com um até breve. Aprendemos que se plantarmos o bem, com certeza colheremos o bem. Que se conseguirmos amarmos como se não tivesse amanhã, nós nos sentiremos cada vez melhor. O Mestre Jesus nos deixou inúmeros ensinamentos e exemplos a seguir para nos melhorar cada dia mais. Deus, nosso Pai, não é punitivo. Ele sempre está nos dando a oportunidade de aprendermos com os nossos erros e acertos, e também com os erros e acertos dos outros, pelos exemplos. Deus quer que nós aprendamos cada vez mais. Ele torce para que consigamos ultrapassar todas e qualquer dificuldade. Deus é nosso Pai. Deus é todo amor. Quando o Mestre Jesus, em entrevista com Pilatos, lhe disse que seu reino não era deste mundo, imaginem o espanto de Pilatos, porque naquela época já era difícil para um seguidor do Mestre entender que existia vida após a morte. Imaginem aquelas pessoas que não acreditavam em Jesus, que não o seguiam. Imaginem que quase 2000 anos depois da crucificação de Jesus, quando Allan Kardec apresentou ao mundo o Espiritismo, as pessoas mesmo assim ficaram relutantes em acreditar. Também não acreditavam. Hoje sabemos que somos espíritos imortais, que a morte do corpo físico apenas nos traz uma outra etapa da nossa jornada espiritual. Que sigamos sempre o caminho do bem, que lembremos sempre de Deus, que Ele está sempre conosco, que façamos o que o Mestre Jesus nos pede, nos pediu e sempre vai nos pedir, que possamos amar tanto quanto conseguimos, que sempre sejamos amor, que doemos amor hoje e sempre. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. E essa harmonia, nesse momento, vamos nos tranquilizando um pouco mais. E onde estivermos, vamos sentindo nossos corpos mais calmos, para que possamos receber o Mestre Jesus, imaginando Ele entrando em nossas casas, com muito amor, nos deixando cada vez mais receptivos, mais tranquilos, harmonizados, para o nosso tratamento à distância da noite de hoje. E deixando que as equipes espirituais possam ministrar o nosso tratamento individual, nos banhando também com muito amor e carinho, para que possamos passar a nossa semana cada vez melhor. E nessa paz que sentimos, vamos nos levando todos juntos até Deus nosso Pai, agradecendo com a oração que nosso Mestre Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus. Pedimos que permaneçam mais alguns instantes para que as equipes espirituais possam nos ministrar os passes dessa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado.